voto feminista, voto LGBT, voto cristão, voto a favor da vida. Mas que vida! As pautas identitárias estão cada vez mais abarcadas na esquerda e na direita brasileira, polarizadas no espectro político brasileiro. Mas aonde estão as pautas da negritude nesse cenário? O The Very Black Talk Show começa agora. Daniele Almeida, Daniele Diaspórica. Tem uma pergunta bem capciosa para fazer para você, para a gente começar nosso bate-papo. Entre direita e esquerda, continuamos negros? Antes de ter gênero, a gente é preto. Então, definição de direita e esquerda é só um detalhe pra gente que é preto. Entre direita, esquerda, centro, frente e verso, sempre continuaremos negros. Eu sou negro de esquerda, eu não sou um homem de esquerda, porque faz muita diferença, a gente precisa racializar algumas questões, né? Eu acho que a gente ficar se enquadrando, se colocando em caixinhas de direita e esquerda, exclui muita coisa. Eu não sou de esquerda e não sou de direita. Eu procuro... E nem de centro. Eu sou de centro, tá. Porque eu aprendi que o diálogo é a melhor maneira pra gente construir. Eu sou uma mulher negra. Isso significa que eu sou um corpo vulnerabilizado, marginalizado e condenado dentro de uma lógica de dominação. E sempre essa condição me coloca o desafio do diálogo, principalmente com os que eu considero meus aliados em potencial. E esses aliados em potencial eu vejo muito mais no campo da esquerda. A direita não me interessa, o discurso da direita em relação ao capital, em relação aos direitos trabalhistas, isso não me interessa, mas uma pauta progressista, humanista e que debata as questões de uma forma racializada e de uma maneira urgente, isso sim me interessa. Qual a dificuldade, na sua visão, do ponto de vista da direita, abraçar com carinho e afinco, com desejo, com paixão, né, as pautas identitárias como a esquerda abraça hoje? O partido é feito de pessoas, todo e qualquer partido. Se você colocar um grupo de pessoas que pensem 100% iguais, ali vai sair só aquilo ali. Se você colocar um diferente, você começa a promover o debate. E é isso que eu faço. Eu vou sentar com os diferentes a mim para mostrar para ele, olha, sabia que a nossa bancada está querendo votar uma coisa que para minha galera lá em Pirituba, na periferia, vai ser o fim? E dentro desse sistema que a gente vive hoje, em que o lucro, a acumulação, em que a gente, né, persegue um crescimento de PIB para pensar uma distribuição, uma falsa distribuição, o que nos resta? Buscar uma revolução ou buscar uma redução de danos do sistema? O que nos resta fazer nesse momento, assim? E essa revolução pode acontecer de milhões de formas. Desde o momento em que a gente decide enfrentar todas as barreiras, obstáculos e exclusões e dizer sim, eu posso estudar e vou fazer isso por mim e pela minha comunidade. Isso é um ato revolucionário. O Instituto Locomotiva, junto com a CUFA, trazem dados, né, dos 56% da população brasileira que se autodeclaram como negros e negras, 92% ama reafirmar ser negro e negra a partir da nossa estética é de uma grande coragem desse país que nos mata. Daniele, agora a gente vai participar de um game chamado Escolha o Seu Vice. A gente vai supor que você é uma candidata. Meu Deus. A gente vai supor que você é uma candidata a um cargo de caráter executivo, quer seja no município, no governo ou na própria presidência da República. E eu vou te dar aqui alguns nomes e você vai dizer se você topa essa pessoa como seu vice, sim ou não e por quê. Ai, que medo! Vai começar com nada mais, nada menos do que Fernando Henrique Cardoso. Não acredito, de fato, que este senhor possa representar qualquer avanço dentro da discussão racial no Brasil, favorecendo essa discussão em prol da igualdade, porque ele já teve essa oportunidade e não o fez. Amor da minha vida! Não, porque é um neoliberal oportunista e que não construiu nada pensando no povo, sabe? Mas ele foi um presidente que criou o real. Eu lembro do que era minha mãe
não conseguindo comprar carne. Antes do real, era uma inflação tamanha que a gente não conseguia comprar. Então isso sim teve mudança e impacto na minha vida, na vida da minha família. Se isso não é um presidente que pensou para todos, eu não sei o que é pensar para todos. A segunda possibilidade seria Benedita da Silva, sim ou não e por quê? Eu colocaria ela de vice, sim. O conjunto da experiência dessa mulher é para ser louvado, né? É para ser admirado. Sim, Benedita da Silva, sim, pela sua história. É uma mulher revolucionária e que tem escuta. A sua religiosidade, ela não compromete o Estado laico. No caso, eu seria vice dela, né? Porque a gente precisa respeitar. Algumas hierarquias, né? Exato. Sim ou não e por que Ciro Gomes? Não, porque eu sei o que é o Ceará, sabe? O Ceará é potente pelo seu povo, não pela política institucional. Ainda é uma política de coronéis. Ele abandonou o povo, na minha opinião. Ele podia ter feito alguns gestos para ter aglutinado a esquerda em 2018 e talvez a gente não estivesse passando por isso. Sim ou não e por que Joaquim Barbosa? Sim, não. Vou colocar assim. Ele divide a comunidade, né? Eu acho engraçado como ele divide a comunidade, né? Ele não é uma unanimidade, né? Se ele seria meu vice, não sei. Provavelmente não. Eu acredito também que a gente precisa investir mais nas candidaturas de mulheres. A gente precisa trazer para o debate os corpos e as identidades historicamente marginalizadas. Eu não vou falar não para um homem negro. Nunca. Independente que ele tenha errado. Eu respeito, sim, pelo seu legado, pela sua história, e não pelo mensalão. Eu sou contra qualquer espetáculo no campo jurídico. E a partir daí, o campo jurídico, o julgamento virou um espetáculo. Eu sou contra. Luiz Inácio Lula da Silva, sim ou não e por quê? Eu acho o Lula um puta cara, um grande líder, mas não porque ele falhou na missão, se lambuzou demais. Eu sou filha de um metalúrgico. O Lula era tão falado dentro da minha casa que ele parecia até um parente. Então o Lula não é só esse cara que virou presidente para mim. O Lula é um agente construtor de sonhos. Errou, errou. Mas o que ele conseguiu construir junto com o mandato, né? Junto com outras pessoas que construíram o mandato Lula, para a comunidade negra neste país, nunca houve nada parecido na história. É um erro acreditar que o PT é um partido de esquerda. Foi onde os bancos mais lucraram, as indústrias, etc. Mas, ao mesmo tempo, foi o partido que mais criou escolas públicas e universidades públicas. Então, eu não posso esquecer isso, sabe? Não é justo. Não é justo. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter feito muito mais. Sim ou não, por que Marina Silva? Vou falar sim pra Marina. Porque, querendo ou não, ela colocou a cara. E eu acho que a Marina ela tem uma história muito forte. Já tive a oportunidade de debate, mas me incomoda alguém que não aparece nunca. Fora alguns questionamentos religiosos, algumas posições contra a população LGBTQI+. Não acredito que ela devesse esconder a fé e nem nada mais, né? Eu acho que todos nós aqui vivemos num país que deveríamos ter liberdade de culto, embora isso não seja verdade, né? Mas fico pensando que se ela fosse uma mulher que fosse mãe de santo, com o mesmo histórico que ela tem, se ela chegaria onde ela chegou. Por isso a gente encerrou o quadro Escolha Seu Vice e a gente vai pro final agora, que é o bate-bola, jogo rápido. Uma ou um líder político negro brasileiro? Viva a Benedita da Silva. Áurea Carolina. Tá vindo várias mulheres pretas, estrangeiras, americanas, enfim, mas eu vou no Fernando Henrique. 2016, golpe ou impeachment? Golpe à 10ª potência. Golpe. Sem dúvida. Em um adjetivo, o regime cubano é? Uma esperança. Eu acho que tem uma frase que resume bem. A democracia é a pior forma de governo, com todas as exceções das demais. Eu não julgo sociedade alheia, é um erro. Principalmente uma sociedade alheia que sofre durante décadas uma construção social de uma mídia hegemônica, de uma história hegemônica que deprecia. Eu não tenho posição, eu não vivo lá. O conteúdo que eu tenho para falar sobre Cuba é a partir de uma estrutura hegemônica e que eu questiono.
O regime estadunidense é? Um problema. Mortal. Em um adjetivo, o regime chinês é? Um exemplo rígido que deu certo. Contraditório. Eu me sentiria um pouco pretensiosa de fazer uma análise, porque eu não estudo sobre isso, né? O que eu sei é que é um regime muito estereotipado, por ser um regime que se autodenomina como comunista. Tem as suas contradições, obviamente, porque é um regime comunista atuando dentro do sistema mais mortal que existe, que é o capitalismo, mas preferiria ter mais conhecimento para opinar sobre isso. 2022, entre Bolsonaro e Luciano Huck, eu voto. Luciano. Não precisa responder essa pergunta, mas já que você respondeu. Assim a gente encerra o programa de hoje. Até o próximo episódio do The Very Black Talk Show. Aline, muito obrigado. Nossa, ainda bem. Chegou a me dar um gelo.